Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é A Terra Restaurada. Que terra restaurada seria essa? Estamos falando, irmãos, da migração do povo de Israel de volta à terra de Canaã. Por que de volta à terra de Canaã? A terra era para ter sido deles por todo o tempo. Lamentavelmente, se o povo de Deus tivesse levado em consideração o que Deus disse logo no livro de Gênesis capítulo 9, Deus chegou para Noé e falou assim, ó, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, enchem a terra daquilo que eu lhes concedi. Deus tinha restaurado, Deus tinha preservado Noé e sua família e os seus filhos com vida dentro do dilúvio. Eles então deveriam levar avante aquele propósito. Só que eles não quiseram ficar fincados num determinado lugar e ali construíram uma torre para que o seu nome não fosse apagado ou espalhado ou desfeito. Deus queria que o nome dele fosse espalhado. Ele queria que o nome deles não fosse apagado. Então, assim, eles fizeram uma torre para que a sua pessoa fosse vista. Olha, a torre que eu construí, mas Deus queria com que o poder dele e a pessoa dele fosse de fato espalhada, o que não aconteceu. Então, diante disso, muitos males aconteceram depois. Após a Torre de Babel, o povo se rebelou e você nota que veio logo em seguida, após o capítulo 11 de Gênesis, vem também a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais uma evidência de que Deus queria com que o povo, de fato, levasse em consideração seus preceitos. Então, assim, a terra seria restaurada para que eles voltassem a habitar nela. Porém, que agora, com muito sofrimento, tudo o que aconteceu, irmãos, foi questão da desobediência. Se o povo fosse obediente a Deus, logo para levar de cara, né, a lição de domingo e de segunda-feira, se os filhos de Deus fossem obedientes, já falando de Adão e Eva, não seriam expulsos da terra. E eles foram expulsos do Éden. Quando eu falo da terra, eu estou falando do Éden. Então, eles foram expulsos de lá. E ao serem expulsos, começaram a viver peregrino. Quem primeiro viveu perambulando na terra foi Caim. Lembra que ele chegou a falar assim, vagabundo e forasteiro serás na terra. Então, Deus deu a ele uma situação para que próprio Caim, ao viver debandado, sentisse de Deus a necessidade e fosse humilde para pedir a alguém algo para se manter. Porque a maldição de Caim foi dada para com que ele não pudesse mais construir nada na terra. Ele era lavrador. E o próprio Deus tinha dito assim, ó, quando você semear, a terra não dará o seu sustento. Ou seja, por suas mãos jamais será plantada alguma coisa. Então, ele deveria ser dependente das pessoas, mas automaticamente dependente de Deus. O que não aconteceu com Caim, que viveu uma vida de arrogância, embora a Bíblia não entre em detalhes após a sua retirada da terra de Nob, ou Nod, melhor dizendo, que quer dizer errante ou vagabundo, não foi para um lugar, como alguns pensam, que tinha gente lá. Não, ele foi com a sua esposa, que deveria ter sido tanto a sua irmã quanto uma sobrinha dele, alguém que fosse deles, da família dele, e foi para lá. O lugar teve um nome por conta da sua presença naquele lugar. Nob, que quer dizer errante, tinha a ver com a pessoa de Caim que foi morar naquele lugar. O nome não tinha lugar até então. Diante disso, a gente nota que o povo começou a viver forasteiro por causa da desobediência. E assim foi com o povo de Israel também. Diante desse contexto todo, Deus promete a eles uma renovação, uma transformação, uma regeneração. Não só da pessoa dele, do próprio povo de Israel, como também do lugar que eles deveriam de fato habitar. E aqui, nesse texto, quando diz aqui, pelo menos 6 textos, né? Vou recitá-los aqui e vou ser bem breve, para não ficar exaustivo. Olha, no texto de Jeremias 24, verso 6, Deus promete guardar o seu povo e cuidar dele para trazê-los de volta para a terra que ele tinha prometido. No livro de ainda em Jeremias 31, verso 16, o profeta diz assim, eu os recompensarei, seus filhos voltarão à terra do inimigo, ou seja, deixarão de ser escravos e voltarão para a terra que eu lhe prometi. O outro texto de Ezequiel 11, 17 diz assim, eu os reunirei das nações, devolverei a terra de Israel a vocês. O outro texto, ainda em Ezequiel 28, verso 25, eu reunirei das terras distantes de onde eu os espalhei. Só, meu irmão, você nota que tudo aqui é um atributo ou Deus fala na primeira pessoa. Deus está falando o que faria com eles e o que iria fazê-los depois, quando eles se arrependessem, confessassem seus pecados e se voltassem. Toda essa situação de viver espalhado e viver fora só tem a ver com um único ponto, desobediência. Os últimos 2 textos, que o próprio Ezequiel 37:14, diz assim, ó, eu os trarei de volta para a sua terra, cumprirei aquilo que prometi a vocês. Ou seja,
trarei de volta a casa de Jacó. Algumas traduções chegam a descrever. E o último verso é Ezequiel 37, 25, que diz assim: vocês viverão na terra que eu lhes prometi. Vocês viverão ali para sempre. E eu pergunto para vocês, quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós iremos viver para sempre numa terra onde não mais existirá o castigo? Sabe qual é a resposta? Apocalipse capítulo 21, e o verso de 1 a 3 diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. O próprio Deus estará com eles, e habitará com ele para sempre. Sabe aqui a promessa que eu chamo a atenção? Agora, a nossa terra será purificada de qualquer maldade, porque Deus estará presencialmente ali. E onde Deus está, irmãos, o mal não pode prevalecer. Muito pelo contrário, onde Ele está, o mal dissipa. E eu pergunto a você, quer você estar nesse lugar restaurado, onde não haverá choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem morte? Porque essas primeiras coisas passaram, e o sentido de passado quer dizer nunca mais voltará a ser, passado para sempre. Que Deus, portanto, nos guarde e que eu e você alcance, pela graça de Cristo, essa terra restaurada. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus por essa bênção da Tua promessa. Ajuda-nos a vivermos, Senhor, por essa promessa e confiarmos em Ti em todo o tempo. Pedimos o perdão dos pecados e a Tua permanência conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.